Fracasso do avanço russo perto de Pokrovsk, destruição de alvos militares na Crimeia e fake news sobre a ocupação de aldeias na região de Dnipro. Este é o mapa da guerra, no ar da Freedom. Eu sou Ole Borisov. Vamos começar a análise da situação na direção de Pokrovsk. O exército da Federação Russa continua suas tentativas de avançar sobre Pokrovsk, usando como antes pequenos grupos de assalto. A atividade russa é registrada na área das localidades de Udakne, Suky Yar, Rodinsky, Chervony e Lyman. Mas apesar dessa pressão, os russos não conseguiram alcançar avanços significativos na área de Pokrovsk, mesmo tendo transferido mais de 100.000 unidades de pessoal para lá. Isso foi relatado pelo porta-voz da Agrupação Operacional e Estratégica de Tropas Dnipro, Viktor Tregubov. Além disso, os russos continuam sofrendo perdas enormes tanto em equipamentos quanto em pessoal. Aliás, este vídeo é uma das provas. Os combatentes do 3º Batalhão de Fuzileiros Motorizados rastrearam e destruíram uma artilharia autopropulsada russa 2S-1. O custo dela é de cerca de 2 milhões de dólares. Seguindo em frente, agora vamos falar sobre a direção de Lyman. Também aqui se registra atividade russa, mas todos os ataques são repelidos pelas forças de defesa da Ucrânia. O objetivo dos ocupantes continua sendo o rio Oskil, pois ao obter acesso e controle sobre ele, se cria uma espécie de base de apoio. Mas como vemos, o exército da Federação Russa não consegue fazer isso. Aqui eles recebem forte resistência, sofrem perdas e recuam. Os combates são registrados nas áreas das localidades de Novogorivka, Novy Mir, Korovy Yar e na localidade de Zarishne. Além disso, vamos falar sobre a situação na região de Dnipro, especificamente sobre mais um fake news lançado pelos propagandistas russos. A localidade de Dakni supostamente estaria sob controle russo, mas na verdade não está. Este vídeo do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia é a prova de que, mesmo que os ocupantes estivessem lá, já foram eliminados. O inimigo tenta encontrar vitória em qualquer lugar, mas qualquer tentativa de falsificação dele vai se deparar com a realidade dura, acrescentaram no Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Seguindo adiante, vamos analisar a situação na Crimeia temporariamente ocupada. Lá, os espiões ucranianos destruíram uma série de alvos importantes dos ocupantes. Este vídeo foi compartilhado pelo Serviço de Inteligência ucraniano. É possível ver claramente como os drones ucranianos atingem o complexo de radar UTIS-T, o radiotelescópio RT-70, o complexo do sistema de navegação por satélite GLONASS, no Kupol, a estação de radar costeira e a estação de radar do sistema de mísseis antiaéreos S-400. O que é importante acrescentar? Os drones ucranianos conseguiram contornar a defesa aérea russa e os sistemas de guerra eletrônica. A desmilitarização da Crimeia temporariamente ocupada continua, acrescentaram na inteligência ucraniana. Agora, para falar mais detalhadamente sobre os ataques na Crimeia temporariamente ocupada, vamos conversar com Dmytro Snehirev, analista militar e político. Dmytro, olá. Até que ponto os ataques à logística dos ocupantes russos na Crimeia prejudicam o potencial militar do exército russo? A palavra é sua. Olá, obrigado pelo convite. Vale destacar o caráter abrangente das ações das Forças Armadas da Ucrânia, Comunidade de Inteligência Ucraniana, Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e Forças de Operações Especiais. Estamos falando de um processo chamado de esvaziamento dos sistemas de defesa antiaérea e antimísseis das tropas de ocupação russas na Crimeia. Até recentemente, acreditava-se que a Crimeia ocupada era a mais protegida por sistemas de defesa antiaérea e antimísseis. Isso não é por acaso. Após a anexação da Crimeia, as autoridades russas praticamente criaram na Crimeia uma base militar contínua, utilizando infraestrutura ainda dos tempos soviéticos e, consequentemente, das bases militares do exército ucraniano. Atualmente, a Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia realiza atividades complexas, destruindo estações de radar inimigas, reduzindo ao mínimo as capacidades de defesa ativa, tanto de alvos militares legítimos no território da Crimeia, temporariamente ocupada, quanto, principalmente, da proteção de objetos logísticos importantes. Estamos falando da Ponte da Crimeia. Vamos analisar as estatísticas de ataques de drones da Diretoria Principal de Inteligência. Nos ataques de hoje, os combatentes atingiram na Crimeia, ocupada 2 helicópteros russos, Mi-8 e um rebocador. Os ataques foram realizados na base aérea dos invasores russos, em Hvardisk, perto de Simferopol. O custo estimado das aeronaves destruídas é de 20 a 30 milhões de dólares. Quanto ao rebocador, trata-se da versão
UK-2190, que foi atingido na Baía de Sevastopol. E quanto a outros ataques da Diretoria Principal de Inteligência a alvos militares na Crimeia, vale lembrar que antes, os drones da Diretoria Principal de Inteligência haviam atingido repetidamente sistemas de mísseis antiaéreos, inclusive os S-400 de última modificação. O S-400 Triunfo é o que os russos chamam, sem equivalentes. Após os ataques dos drones ucranianos, ficou comprovado que o sistema de mísseis antiaéreos não consegue sequer se proteger, sem falar nos objetos logísticos e militares. Como resultado, a Federação Russa sofreu perdas econômicas e de informação enormes. O S-400 é, na prática, o principal produto do complexo militar industrial russo, exportado internacionalmente. Atualmente, está em dúvida a possibilidade e o interesse de parceiros estrangeiros na compra desses sistemas de mísseis antiaéreos. Vamos lembrar também da destruição de mísseis ARLS do sistema S-500. Trata-se de um desenvolvimento mais recente do complexo militar industrial russo. Tudo isso demonstra o trabalho sistêmico da Diretoria Principal de Inteligência. Como você corretamente observou, os drones da inteligência ucraniana são praticamente invulneráveis ao sistema de defesa aérea russo. Os russos atribuem isso a fatores como o uso de Starlinks para aprimorar características tático-técnicas. Mas o que nos interessa são os resultados finais. O resultado final é a destruição de sistemas de mísseis antiaéreos ARLS, e principalmente de aeronaves e helicópteros das forças aeroespaciais russas. Isso foi confirmado pelos ataques bem-sucedidos recentes. Outro ponto importante: os combatentes das Forças de Operações Especiais também realizaram ataques bem-sucedidos contra sistemas de defesa aérea inimigos. Foi destruída uma estação de radar no território da Crimeia, temporariamente ocupada. Neste caso, foi destruída a estação de radar do sistema S-300 no aeródromo militar da cidade de Saki. Isso indica que ataques futuros serão diretamente contra a infraestrutura dos aeródromos militares na Crimeia ocupada, começando por Dzhankoi, Saki e, posteriormente, a Guarda de Sevastopol. Isso reduz ao mínimo a possibilidade de novos sucessos táticos dos ocupantes nas direções de Zaporíjia e Kherson, onde são usados os equipamentos das forças aeroespaciais russas, baseados na Crimeia temporariamente ocupada. Por outro lado, vemos, de acordo com os relatórios do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, que agosto se tornou quase o mês mais ativo no que diz respeito à destruição de refinarias russas. Então, significa que os russos não são capazes de proteger seus próprios alvos, mas ao mesmo tempo continuam avançando e tentando ocupar território da Ucrânia. Sim, vale destacar que, de acordo com a avaliação russa, como resultado das ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia, o Estado-Maior de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia paralisou parcial ou totalmente o ciclo de produção. Cerca de 20% das refinarias mais modernas no território da Federação Russa. E o que isso significa? Pode ser ilustrado até no mercado consumidor. O combustível da marca A95, desde o início do ano, aumentou 50% na Rússia, nos postos de gasolina do país. Além disso, vale destacar que as capacidades de operações de exportação e importação, ou seja, o envio de produtos petrolíferos finais aos consumidores internacionais, novamente de acordo com especialistas russos, diminuíram 12%. Isso significa, consequentemente, menos receita cambial para o orçamento. E lembro que o orçamento russo depende em 30% da venda de produtos petrolíferos a consumidores internacionais finais. Ataques de drones do Estado-Maior de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia contra a refinaria em Ukhta são bastante reveladores. Qual a importância? 2.000 quilômetros da linha de frente, uma distância enorme para drones. Isso demonstra a melhoria das características tático-técnicas e a completa impotência do sistema de defesa aérea russo. Concorda que percorrer 2.000 quilômetros no território russo e atingir um alvo legítimo a essa distância é uma prova do fracasso colossal do Ministério da Defesa russo e, em particular, dos sistemas de defesa antiaérea. Vamos lembrar outro exemplo significativo.
Ataques de drones do Estado-Maior de Inteligência contra um complexo e terminal de refino de petróleo, chave pertencente à Novatek, na região de Leningrado. Trata-se de ataques às instalações em Ust-Luga, um golpe sério contra as posições da Federação Russa na exportação de gás liquefeito, bem como gasolina e diesel. Por fim, é importante destacar a decisão sem precedentes do governo russo de proibir a exportação de gasolina e produtos petrolíferos até que a situação no mercado interno de consumo na própria Rússia seja estabilizada. Nesse contexto, o governo russo decidiu aumentar significativamente as importações, ou seja, a compra direta de gasolina e diesel na Belarus e no Cazaquistão. Lembro que a Federação Russa é um país de postos de gasolina, o que acarreta perdas políticas, de imagem e informacionais. Isso mostra que o país ocupante não consegue proteger seus objetos logísticos. E estamos falando de complexos de refino no território da Federação Russa. E o ânimo dos russos piorou totalmente após a apresentação das novas armas de ataque ucranianas, como o Flamingo, com alcance de 3.000 quilômetros. E também o longo alcance do Neptuno, de 1.000 quilômetros, sendo notável que a ogiva do Flamingo e do Neptuno não se compara à ogiva dos drones que, até o momento, destruíram, repito, 20% das refinarias da Federação Russa. Dimitro, aqui estão os mísseis Flamingo. Eles estão se mostrando eficazes em ação. Mas será que esse desenvolvimento ucraniano, de modo geral, pode mudar o curso da guerra? A palavra é sua. Em grande medida. Novamente, com alcance de 3.000 quilômetros, todos os alvos militares legítimos estarão ao alcance da Ucrânia. Estamos falando principalmente de alvos fixos, como empresas do complexo militar industrial da Federação Russa, incluindo até os Urais, ou seja, as principais empresas de defesa russas. E reforço: a ogiva do Flamingo não é um drone. Portanto, se mesmo alguns desses mísseis balísticos ucranianos, repito, de fabricação ucraniana, e explicarei mais adiante por que enfatizo isso, passarem, as questões do ciclo de produção nas empresas do complexo militar industrial serão automaticamente removidas da pauta. Agora, por que enfatizei que se trata de um desenvolvimento ucraniano? Porque não precisaremos mais de decisões políticas dos Estados Unidos, Alemanha ou Reino Unido para atacar alvos militares legítimos no território da Federação Russa. Isso já é um direito soberano da Ucrânia de atingir o território russo com suas próprias tecnologias. Além disso, segundo relatos dos desenvolvedores, a produção do Flamingo está sendo ampliada. E se até há apenas uma semana era informado que a produção era de cerca de uma unidade por dia, agora já se trata de várias, até 10, sob o nome Flamingo por dia. Isso representa justamente a ampliação dos ataques no território da Federação Russa, quando a defesa aérea russa se torna praticamente inútil. Obrigado por ter encontrado tempo para participar do nosso programa. Dmytro Snehirev, analista militar e político, esteve conosco ao vivo. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.